Graças a paz, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, iniciando esse programa Mensagem da Cruz, programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Queremos agradecer os nossos ouvintes e vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, meu Deus, falando em teu nome, meu Pai. Pedimos a Deus que o Senhor abra a mente e os corações dos nossos ouvintes, ó Deus, para entender, compreender a tua palavra, a tua mensagem. E usa também o teu servo, ó Deus, com entendimento, Pai, para que as pessoas entendam e compreendam, ó Deus, a mensagem que o Senhor quer falar nesta noite. Assim nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aqui, mais uma vez, com o evangelista Douglas. O evangelista Douglas, ele serve aqui na Igreja Presbiteriana e também auxilia a igreja nas congregações do bairro São Rafael, a congregação Getsemane, e também na congregação da Lagoa de São José. Irmão Douglas, nós estamos aqui nesta noite e temos uma pergunta para o irmão. E a pergunta é essa, irmão. Em uma sociedade cada vez mais corrida e individualista, como as famílias podem manter um laço centrado em Cristo? Graças a paz, irmão Marconi, graças a paz, querido ouvinte, e todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. E, de fato, irmão Marconi, se pararmos para perceber, diante de um contexto que nós vivemos numa correria, sempre estamos ocupados, sempre estamos fazendo alguma coisa. Então, é muito comum o pai estar comendo, assistindo televisão, a mãe está fazendo alguma outra atividade e o filho na rede social assistindo alguma coisa. Então, diante de tantas pressões, né, diante de tantas correrias e diante desse individualismo que nós estamos vivendo, nós podemos perceber que o grande problema diante de tudo isso é o nosso próprio coração. Então, nós muitas vezes estamos cercados de coisas que tomam, né, o nosso coração e a gente vai deixando de perceber aquilo que é mais importante para a nossa família. E o mais importante para a nossa família é servir ao Senhor. Então, e servir ao Senhor não é apenas uma atividade que nós fazemos no domingo, né, quando estamos aqui reunidos, mas isso deve abranger, né, todo o nosso dia a dia, inclusive o nosso lar. Diante disso, Josué vai nos dizer lá no capítulo 24, no verso de número 15, o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, perceba que, diante desse contexto, Josué estava já para entrar na terra prometida, que Deus assim tinha feito a promessa para a nação de Israel. Porém, aquela nação ainda estava tendo dentro de si, né, vários ídolos, né, e estavam com o coração, podemos dizer, com o coração dividido. Então, era como se eles adorassem, né, ao Senhor e, ao mesmo tempo, adorassem os ídolos das outras nações. Então, Josué, ele convoca principalmente aqui a liderança, ou seja, aqueles que eram responsáveis pelas suas famílias, e diz: olha, se isso parece ruim para vocês, vocês escolham agora quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, nós percebemos aqui que o primeiro passo para combater esse individualismo e esse corre-corre no nosso dia é tomar uma decisão. Porque o mundo ele vai nos pressionar cada vez mais para que a gente seja sucumbido, não apenas individualmente, mas à medida que nós somos sucumbindo individualmente, toda a nossa família também assim vai ser. Então, nós vivemos o tempo todo
ocupado, né, com algumas coisas e acabamos perdendo tempo saudável, né, na nosso lar. Então, muitas vezes a gente vai parar para falar de determinadas coisas do dia a dia, das atividades, das pressões que acontecem, mas nós perdemos aquilo que é mais importante, que é quando a gente se reúne para falar das coisas que são do Senhor. Então, Josué, ele diz, olha, independente de quem esteja cedendo às pressões ou às dificuldades, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então é uma decisão que Josué toma para servir ao Senhor. Então podemos perceber que o mundo ele vai nos chamar para seguirmos a ele, ao mesmo tempo que o Senhor nos chama também para servirmos a ele em nosso lar. Porém, o que é que nós vamos decidir? Se nós vamos continuar cedendo a esse individualismo e a pressão, ou se iremos tomar uma decisão e dizer, não, chega, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ô, irmão, aí é onde entra a perseverança, Isso. né? A perseverança dos santos, né? De buscar a palavra reunido em casa com a família, né? Ler a palavra, buscar em oração. Isso deve ser a perseverança do crente, né? Para que seja agraciado, né? Com a palavra e entendimento da palavra para continuar, né? Na caminhada. Né? Correto. Porque você que não está nos acompanhando nesse momento, nós devemos pensar que onde é que a transformação deve começar de uma sociedade, né? Muitas vezes a gente acha que a transformação de uma sociedade virá através da política, através da educação, né? Através dos meios, né? Das atividades, por exemplo, do esporte. De fato, isso são ferramentas que ajudam, sim, a sociedade a melhorar. Porém, a base que sustenta tudo isso é o lar, é a família. Por isso que a reforma ela começa, antes de tudo, nos lares, ou seja, quando o evangelho é acolhido pelos familiares, né? No caso, pai, mãe, filhos, e ali essa família agora vai abençoar toda a comunidade, ou seja, essa família, no caso, famílias, irão ser igrejas, pequenas igrejas, que irá abençoar toda a sociedade. Então, a sociedade, ela é abençoada por essa base. Então, às vezes a gente percebe que mesmo com tanto investimentos na educação, na saúde, no esporte, no lazer, a gente não vê uma transformação. Porque mesmo com esse tanto investimento, se o lar não for um lar sólido, não tiver uma base que sustente de fato a sociedade, tudo isso vai ruir. E por causa disso é que Josué entende que toda reforma deve começar onde? No lar. Então, nós devemos fazer da nossa casa, você que está nos acompanhando agora, pequenas igrejas. E como é que nós fazemos no nosso lar pequenas igrejas? Em primeiro lugar, nós devemos tomar a decisão de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segundo lugar, nós devemos preservar no nosso lar o ambiente espiritual. Ou seja, deve ser um lugar onde a palavra é lida, onde a oração é ali feita, onde cânticos de louvores são entoados ao Senhor. Ou seja, não basta apenas ter a Bíblia em casa, de você deixar lá no Salmo 91 ou no Salmo 23, isso não vai fazer diferença nenhuma para sua família. Muitas pessoas abrem a Bíblia e deixam lá no Salmo 91, isso, né? Achando que aquilo ali vai trazer um conhecimento, ou vai trazer algo... Como um amuleto. É como se fosse um amuleto, né? A palavra certa seria essa. Então, a palavra ela precisa ser lida, né? A palavra de Deus ela precisa ser inculcada em nossas mentes, né? Não servir como um amuleto, né? Como algumas pessoas usam, né? É interessante porque tem um teólogo chamado Matthew Henry que ele vai dizer assim, que é melhor faltar pão em casa do que faltar a palavra de Deus. E de fato, né, nós podemos ver que o próprio Jesus vai dizer que nem só de pão
viverá o homem, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nosso lar não apenas deve ter a provisão para o corpo, mas também ter a provisão para o espírito. E como é que a gente vai fazer isso no nosso lar? Através quando nós nos reunimos, não apenas porque é importante sim, nós lemos a Bíblia individualmente, nós temos nosso momento devocional de maneira individual. Porém, se nós percebemos, as famílias pecam juntos, né? Qual é o casal que não tem desentendimento? Qual é o pai, né, a mãe que não tem um desentendimento com os filhos? Por causa disso é necessário que haja perdão, né, que haja ali confissão de pecados. Então, nós fazemos isso por meio da oração. Certo alguém já disse mesmo que uma casa sem oração é como uma família sem oração é como uma casa sem telhado, que está sem telhado, exposta, né, a toda tempestade e vento. Ou seja, nossa família não apenas deve ser uma família que lê a palavra, né, mas também uma família que ora junto. Porque Deus se faz presente lá, presente no nosso lar, quando nós estamos ali em comunhão, em oração. Então, o que acontece? Diante dessa correria, né, desse mundo individualista, né, você que está nos acompanhando, você sabe muito bem como é difícil você se reunir, né, com a sua família para ter um momento, né, juntos, né? Você vai estar muitas vezes um vai para um canto, outro vai para o outro local, e Deus não requer que assim nossa família seja assim. O próprio ativismo, né? Isso, ativismo, As obrigações. as obrigações. Né? E muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar as nossas obrigações e esquecemos do principal, né? Que é estar diante do Senhor, né? Reunido com a nossa família. Esse é o alimento principal, né? A palavra de Deus. Né? Se a gente parar para pensar, hoje, que são coisas boas, mas também tem que ter um equilíbrio. O que acontece? De manhã o filho está na escola, aí de tarde tem reforço, à noite tem futsal, né? Ou outra atividade, e a gente acaba perdendo momentos também que nós devemos ter em família, né? Em que é muito importante para o nosso crescimento espiritual, como eu já falei. Uma sociedade ela só pode progredir quando famílias, né, são bem-sucedidas. E bem-sucedidas aqui não estamos falando especificamente de questão financeira, mas espiritualmente. Então, além de tudo isso, nós devemos nos reunir para agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós, pelos seus benefícios, né? O salmista vai dizer o que darei, né? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Ele vai dizer: tomarei o cálice da salvação. Então, nosso lar deve ser um lugar onde há júbilo, onde há canto de louvores ao Senhor, porque o mundo nos pressiona, né? Nossa carne nos pressiona, né? Se a gente parar para perceber, a gente sempre quer estar fazendo alguma coisa e muitas vezes nós nos cobramos por isso, porém nós devemos ter um coração grato ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Por meio também de cantos, de louvores ao Senhor. Então, diante disso, né, que já falamos, nós devemos entender que nós somos, falando nisso, nós não somos famílias perfeitas, né? Aqui, em nenhum momento, nós vamos defender uma perfeição, né? Nós já falamos que todo casal tem as suas discussões, né? Os seus filhos têm as discussões com os pais, porém, nós devemos tomar a decisão de fazer a nossa casa onde o Espírito Santo habita, onde o Senhor tem prazer em estar, onde nós temos prazer em estar com o Senhor. Então, podemos perceber realmente que a individualidade, né, o individualismo, as pressões, querem sempre fazer que nosso lar seja um lar desorganizado, um lar onde há caos, problemas, dificuldades, e o ponto aqui, lógico, vai ter problema, né? Vai ter dificuldades. Fazer da família uma pequena igreja não quer dizer que não vai vir tempestade, não vai vir dificuldade, não vai vir lutas, mas
Imagina você diante das lutas e da tempestade estar junto em oração. Verdade. Porque as lutas vão vir, mas é melhor passar essa luta junto com o Senhor em família do que passar sozinho, né? Aquilo que Eclesiastes vai dizer que um cordão, né, de 3 dobras não se rompe, né? Então é melhor estar junto do que estar só. Então, vocês que estão nos acompanhando nesse momento, tome a decisão hoje, não deixe para amanhã, né? Se você já assim faz, né, já cumpre com esse dever bíblico de se reunir com sua família para ler a palavra, para orar, né, para cantar louvores ao Senhor, continue perseverando, né, perseverando. Se você assim não faz, toma uma decisão hoje, porque muitas vezes a gente faz, vou deixar para amanhã, e esse amanhã nunca chega. Eu sempre digo que o diabo trabalha no amanhã, né? O diabo é sempre o amanhã, mas Deus é o Deus do hoje, do já, para que a gente tome a decisão urgentemente. E assim, até a questão da perseverança, né, Douglas? Isso. É como uma caminhada, né? A gente começa caminhando ali dolorido e tal, né? Sentindo dor, depois se acostuma com a caminhada, Isso. né? Então, esse sacrifício de se reunir com a família, estar lendo a palavra, ter o compromisso de orar, isso aí é crucial e importante em nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, né? Nós não podemos negligenciar isso, né? E muitas vezes nós damos lugar à nossa carne e negligenciamos, né? Como aqueles Isso. que fazem os seus exercícios e de repente param, Para. né? Então nós temos que perseverar, né? Que é disciplina, né? Disciplinar a nossa vida, né? E estar aos pés do Senhor todos os dias. E a gente sabe também das dificuldades, né, para que a gente persevere. Por exemplo, quando só tinha eu e Beth, era mais tranquilo para a gente fazer o culto doméstico, né? Quando o Esté chegou, tem as dificuldades, porque criança não para quieto, né? Então tem hora que ela fica lá quietinha, tem hora que ela fica correndo, né? Para lá e para cá, né? Mas a gente tem que perseverar, porque chegará um momento que ela vai ter a capacidade e o entendimento de ali estar buscando juntamente conosco ao Senhor. Mas qual o importante? Qual a importância da gente fazer isso, né? Você que tem criança pequena, por exemplo, é saber que chegará um ponto que aquilo vai virar um costume, né, da própria criança, que ela mesma, quando chegar aquele momento, ela vai estar lá reunida com você, né, para estar orando e lendo a palavra. Então, a perseverança é importante, né, para que a gente não negligencie o nosso culto familiar. Então, diante disso, eu chamo você, querido e querida irmã que está nos ouvindo, para que a gente faça ao nosso lar pequenas igrejas, sabendo que pressões do mundo, que a individualidade que quer nos arrastar, para que a gente não cultue em família, mas persevere, saiba que Deus vai lhe abençoar na perseverança. Estamos chegando ao fim de mais um programa Mensagem da Cruz e queremos também fazer um convite a vocês que estão nos acompanhando. E no domingo nós temos o nosso culto de Escola Bíblica Dominical. Venha aprender mais da Palavra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana. Nosso culto de doutrina, Escola Bíblica, começa a partir das 9h30 da manhã. E nós temos o nosso culto noturno, que é a partir das 6h30 da noite. Venha estar conosco. Também nas quarta-feiras nós temos aqui o estudo bíblico, que é muito importante para nós aprendermos, e também o culto de oração, anexo ao culto de doutrina. Então nós convidamos vocês para estar conosco aqui. Estamos adorando e aprendendo mais da palavra. E nesse momento eu peço ao nosso evangelista Douglas que esteja encerrando com uma oração. Vamos estar orando ao Senhor. Curve sua cabeça nesse instante. Pai, graças te damos, Senhor, e te louvamos, porque sabemos que o Senhor é aquele que sustenta o nosso lar. Diante de um mundo individualista, um mundo que constantemente está com pressa, mas, Senhor, que nós possamos descansar em Ti, sabendo que o Senhor é o dono do nosso lar
e aquele que governa nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e nos acompanhando. Em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida irmã. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus assim o abençoe.